Queria falar um pouco sobre o país de Cuba, sobre sua política totalitária. Então estarei dando um breve panorama sobre como é a vida dos cubanos e qual a realidade do país em que a mídia não mostra com muita clareza. Então eu estarei falando um pouco sobre esse país, como é a vida dos cubanos, a vida religiosa, até chegar no tema proposto que é a Janela 414. Estarei fazendo um breve resumo, como que é a vida deles, onde fica localizado esse país. Embora que acredito que existe muito conhecimento sobre ele, mas tem pouco conhecimento da vida deles, por ser um país meio fechado. Não totalmente, mas é um país onde você não pode ter um livre pensamento. Então, vamos lá. Cuba é localizado na América Central. Como você pode ver na imagem, ela fica naquele mapa ali onde tem uma ilha de cor alaranjada. A sua capital é Havana. Ela fica literalmente na América Central, próximo a Miami e próximo às Bahamas, próximo à República Dominicana, ao Haiti. Então é muito próximo na região. Aqui é a cidade de Cuba, que é a Havana, que é a capital o centro da cidade. É o cartão postal de Cuba. Aqui, como vocês podem ver, a cidade é totalmente largada as traças. Como que vocês podem ver nas mídias sociais, mostra o lugar como uma das maravilhas do mundo, mas na verdade existem muitas favelas no país. Existem lugares que infelizmente nunca foi restaurado ou pararam no tempo. E lá é muito frequente você ver lugares abandonados, lugares jogadas traças e até casas que são habitadas, mas que não possuem qualquer evolução, porque as pessoas de lá são proibidas de conquistarem alguma coisa, de correr atrás de alguma coisa, porque tudo é controlado pelo governo cubano. Embora que existam muitos lugares bonitos, tem, mas o povo cubano é um povo que sofre bastante por causa da falta de dinheiro, de alimento, pelo simples fato de tudo que eles têm é o governo que dá, é o governo que oferece a eles. E é triste, é triste. É um povo sem esperança. É um povo que não tem qualquer tipo de expectativa de crescimento, já que eles são proibidos de pensarem, de agirem da forma que eles querem. Caso ele tente pensar por conta própria, eles sofrem penalidades com isso. Cuba é um país que parou no tempo. Os carros já mostram isso. Essa imagem que estou mostrando para vocês parece um país que parou no ano de 1950, que foi justamente no período da Revolução. E a maioria da profissão que dá mais dinheiro no país é a profissão de taxistas, onde os cubanos ganham uma renda maior, levando turistas para visitar a cidade e para receber. E a maioria desses taxistas tem ensino superior, são médicos que trabalham como médicos, que vivem da medicina, mas também vivem da profissão de motoristas. Porque com o dinheiro que eles ganham no país como médicos, não dá nem para comprar um alimento do dia, já que o valor é um valor simbólico. Eles não recebem praticamente quase nenhum dinheiro. Então eles precisam ter uma renda extra para eles tentarem sobreviver nesse país, que infelizmente é uma realidade triste em Cuba. Essa realidade é muito triste. Além de ter muitos lugares abandonados, existem muitas favelas, que são lugares, conjuntos habitacionais que foram largadas, deixadas traças, que foram intocados porque o país não tem dinheiro, que o país não tem
uma renda estável, que o país não circula capital. Por causa do regime socialista que foi instaurado. E o povo, infelizmente, tem um reflexo do país. Eles não têm dinheiro, eles não têm comida. E é por isso que esse país deve ser o centro das nossas orações. Orar por esse povo cubano. Pedir a Deus que Ele liberte das mãos da tirania dos políticos que tentam controlar cada população do país. Os cubanos, eles são muito religiosos. E a religião que mais predomina no país é a religião católica romana, que compõe praticamente 50% da população de Cuba. Embora os cubanos sejam religiosos, sejam católicos, confessos, eles também eles compartilham a fé umbandista, eles são espíritas. Eles não possuem apenas uma fé, eles compartilham de outras fés. Os católicos são um deles. Eles compartilham a fé com as religiões africanas, fazem magia negra, voodoo. Existe essa crença compartilhada, embora que o país seja considerado ateu. Mas a maioria que compõe o país são de católicos e outra parte são de espíritas. E o cristianismo, infelizmente, chega à marca de 5% da população, que é uma marca muito pequena, muito ínfima, que é por isso que deve ter trabalhadores, missionários que venham pregar no país. Aqui é uma das igrejas cubanas, que você vê muitas igrejas pequenas, que cabe 50, 30 pessoas apenas, não tem quase ninguém no país. Lá não tem quase nenhum cristão que professa a fé em Jesus. E se você crê em Cristo, você é marginalizado, é capaz de você perder seu emprego. Você não pode professar sua fé em público. Você não pode dizer que você crê em Jesus. Senão as pessoas começam a ver vocês como marginais, pessoas de segunda categoria, é capaz de perder seus empregos. Você não pode professar sua fé em público, já que o regime do país, sendo totalitário, é um regime ateu. Nós vemos sempre filas enormes para o povo conseguir comida, alimentos, e essa é a dura realidade dos cubanos. Eles precisam se alimentar, eles precisam pegar filas enormes para conseguir um mantimento mensal, porque lá é tudo tabelado. Essa foto foi tirada durante a pandemia, foi de alguns meses atrás. Pessoas desesperadas, atrás de alimentos, atrás de comidas, porque lá infelizmente está tendo uma crise muito grande. E as pessoas são reflexo disso. As pessoas têm um reflexo de que por conta da ideologia do país em que você vive. E temos que dar graças a Deus por morarmos aqui no nosso Brasil, embora que existem muitas limitações, falhas, mas devemos orar muito e agradecer a Deus. E por termos essa liberdade, podemos trabalhar, conquistar nossos bens, nos alimentar, diferente desses países. Aqui está uma escola cubana. Essa escola, desde pequenas crianças são doutrinadas pelo regime totalitário, pelo regime de Che Guevara e outros pensadores. E aqui, infelizmente, mostra que as crianças desde pequenas são doutrinadas a pensarem como os governantes pensam, que é a ideologia comunista. E é fácil você pegar uma criança e fazer a cabeça dela, porque a criança ela absorve muitas informações, então ela começa a replicar, assim como aconteceu com os adultos que hoje vivem em Cuba, que foram também doutrinadas a pensar dessa forma. E Cuba é um reflexo disso. Aqui está outra imagem do país que mostra Fidel Castro, Che Guevara. E essas imagens são praticamente onipresentes no país. São praticamente
É muito comum ver essas imagens em Cuba, nos murais, para mostrar que esses homens são os salvadores deles, que são aqueles que trouxeram a revolução, trouxeram a liberdade no país deles. E essa é a triste realidade do país. Aqui nós vemos também outro exemplo da doutrinação, que é onipresente no país e que as crianças sofrem. As crianças precisam das nossas orações. E nesse momento está aí passando algumas imagens do trabalho da missionária irmã Nilma, que tem feito um trabalho excepcional no país de Cuba. Ela tem ido anualmente em Cuba para quê? Para fazer um trabalho evangelístico no país, para trazer comida, roupas, mas também para trabalhar com as crianças lá no país de Cuba. Então estarei passando algumas imagens do trabalho dessa irmã, que tem feito um trabalho extraordinário, fantástico. E vamos às imagens. Aqui está algumas fotos, e essa é uma das, onde ela trabalha com as crianças, que lá você não pode trabalhar de forma aberta, já que o governo embarga, é capaz de você ser punido por isso. Você não pode trabalhar com as crianças ou quer fazer evento evangelístico, evento religioso em praça pública, já que se você fizer, você seria e será retalhado pelo partido, pelo governo, até pela população que são patriotas, que seguem as mesmas ideologias. Então, são obrigados a trabalhar de forma privada. Aqui estão as crianças comendo, que lá a comida é algo importante, escasso. A mesma imagem. Aqui está as fotos das crianças, que ela trouxe vários tipos de entretenimento. Ela criou palhaços, danças, brincadeiras, que é muito importante para as crianças. Aqui está a foto de um palhaço que ela levou para entretê-las. E é um trabalho fantástico e muito lindo. E aqui está uma criança feliz, alegre. É um país triste, é um povo sem esperança. E por isso devemos orar por esse país, orar pela irmã e pelos missionários que têm trabalhado no país. E encerro com um vídeo da mesma irmã, Nilma, que é um compilado do seu trabalho nesse país. E encerro com esse vídeo. Que Deus abençoe vocês.